Então, continuando. As características matemáticas do sinal AC é comum nós considerarmos o sinal de senoide. O que é o sinal de senoide? O sinal de senoide ele é aquele descrito por uma função seno. O que é uma função seno? Uma função seno, já escrevendo em termos de tensão, uma função seno é V de t, tensão em função do tempo, de um valor de pico, um valor de amplitude, que eu vou chamar de Vm, vezes o seno de ômega t. Então vamos entender o que cada parâmetro desse. O Vm é a amplitude do sinal. Ômega é a frequência angular em radianos por segundo. E ômega t é o parâmetro da senoide. Então, nós vamos observar aqui na figura que eu vou colocar. Desculpa, ela está um pouco cinza, que é a questão da captura de tela enquanto eu estou gravando. Então, vamos ter o seguinte. Deixa eu diminuir isso aqui. Pode ter espaço. Subir um pouco. Beleza, agora dá para ampliar bem. Então, o que é o Vm? O Vm ele é a distância em que a tensão atinge o máximo valor, considerando zero, até esse valor Vm. Ele também é chamado de valor de pico. A distância entre dois do menor valor para o lado negativo para o maior valor para o lado positivo é o 2 vezes Vm, que é o valor de pico a pico. O que é o ômega? O W, mas é ômega. O ômega é o valor da taxa em que a senoide se repete o seu comportamento. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ela se repete a cada 2π. A cada 2π ela vai se repetindo. E aqui nesse gráfico, em função do tempo, ela vai se repetindo a cada tzão, que é o período. Então, vamos lá para o outro slide. Características matemáticas do sinal AC. Então, fica evidente que a senoide
repete seu comportamento a cada 2π radiano por segundo ou a cada t segundos. O que isso quer dizer? Essa repetição é o período da senoide. Então a gente pode calcular o período da senoide como t igual a 2π dividido por ômega. E esse resultado é em segundos. Ok? Ou seja, com isso nós podemos definir que uma função v de t mais um período, ela vai ser igual à função v de t. Então toda função que apresenta esse comportamento é função periódica. Então, resumindo, um sinal AC tem características alternadas, o valor apresenta um trecho totalmente positivo e outro trecho totalmente negativo e periódicas. O comportamento se repete exatamente após t segundos. Então, vamos observar isso aqui lá na figura. Imagine aqui que a gente tem o valor zero. É esperado que para um sinal AC, que esse valor zero ele vai se repetir após t segundos. Então, o valor de Vm ele aparece em t sobre 2, a metade de t sobre 2. É t sobre 4. Então, a gente espera que esse valor de Vm se repita em t sobre 4 mais t, que é esse valor aqui. Então, observe que daqui para cá tem a mesma distância aqui daqui para cá, daqui para cá tem a mesma distância aqui daqui para cá. Então, um sinal AC possui simetria em suas medidas. Isso vai ser muito importante porque no final das contas nós analisamos o sinal AC para o seu primeiro período de repetição. E com isso podemos estender podemos assumir essa análise para todos os demais ciclos de repetição. Então, você deve estar se imaginando no circuito AC. A gente tem que analisar o sinal o tempo todo? Não, a gente só analisa o primeiro trecho de repetição e os resultados que nós obtivemos para aquele trecho a gente estende para todo o período de tempo necessário com base naquilo que eu mostrei para vocês, com base nessa igualdade aqui. Aplicando isso,
O resultado que nós obtivemos para o primeiro período vale para todos os demais períodos. Nós vimos a frequência do sinal AC numa frequência no modo angular. E uma unidade estranha, radiano por segundo. Só que nós podemos propagar essa análise para um modo que nós conhecemos, que é o modo de Hertz. Vamos lá. A frequência linear ou frequência direta é o inverso do período. Então, F é igual a 1 dividido por T maiúsculo. E esse valor é dado em Hertz. Também é claro que é possível escrever uma equação de conversão entre a frequência angular, que é em radiano por segundo, e a frequência linear, que é em Hertz. E essa equação de conversão é ômega é igual a 2πf. Agora, nós vamos ver o último conceito dessa parte aqui, que é a fase do sinal AC. A fase indica o quanto um sinal está deslocado ou atrasado no tempo em relação ao outro sinal. Então, a fase ela precisa de uma referência. Então, vamos observar aqui. Isso nos leva à expressão geral do sinal AC, que é V de T é igual a Vm vezes o seno de quê? Ômega T mais π. A fase pode ser dada em graus ou em radianos. Então, se igual a zero, o sinal está em fase. Logo, V de T pode ser escrito daquela maneira que nós aprendemos. Vm vezes o seno de ômega T. Agora,
Vamos considerar dois sinais senoidais. Então, vamos considerar o V1 de T, que é igual a Vm do seno de ômega t e V2 de t é igual a Vm seno de ômega t mais π. Então, vamos ver na figura. Fiquei errado. Então, observem o seguinte. Que no instante zero, o sinal ele passa nesse ponto aqui. E no instante zero, esse sinal que não está pontilhado está nessa origem. Depois de um certo período de tempo, o sinal vai atingir o ponto em que esse sinal estava quando passou na origem. Então, a fase ela indica uma diferença de tempo entre a propagação de dois sinais. Imagine o seguinte, que a gente tem duas fontes, a gente liga num período de tempo tal, que eu vou chamar de zero, a gente liga uma fonte AC no caso, e ela começa a fazer seu comportamento senoidal, seu comportamento de onda. Depois de alguns segundos ou alguns instantes pequenos, nós ligamos outra fonte senoidal. E depois de um tempo, com um certo atraso, ela vai começar a descrever aquele comportamento. Então, essa diferença de tempo, essa diferença de espaço, de tempo em que nós demoramos entre o ligamento das duas fontes, nós chamamos de fase. Então, dois sinais eles podem estar em fase quando eles basicamente possuem os mesmos valores ao mesmo tempo, ou os sinais podem estar fora de fase se eles possuem valores diferentes ao longo do tempo. Ok? Então vamos formalizar isso. Imagine o valor máximo de cada sinal. Considere o valor de pico de cada sinal. Os sinais estão em fase se ambos atingem o valor de pico ao mesmo tempo. Ou os sinais estão fora de fase se ambos atingem o valor de pico em momentos diferentes.
Tá ok? Então essa é a consideração que precisamos fazer com sinais em fase. Então vamos lá para exemplo. Acho que esse é o exemplo 5, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Considere o sinal V de t igual a 12. Cosseno de 50t mais 10 graus. Deixa eu ver qual. Mais 10. Então, eu pergunto. A amplitude eu pergunto a fase, eu pergunto o período e eu pergunto a frequência. Então, vamos responder aqui. Copiar aqui o nosso sinal para a gente ter mais fácil. A primeira é a amplitude. Que é a amplitude? A amplitude é Vm, que é igual a 12. 12 que? 12 volts. Certo? Quem é a segunda letra? É a fase. A fase é π, e é igual a o valor que está em graus. Qual é o terceiro? É o período. O período é t igual a 2π dividido por ômega. Quem é o ômega? O ômega ele é 50, então ele é 2π dividido por 50. É esse valor aqui. O ômega é o valor que multiplica o t, né? Lembrem lá da forma geral. E de t igual a Vm seno de 50t mais a. Ah, mas isso aí é seno. O cosseno está diferente. Muda alguma coisa? Para esse tipo de análise, não muda nada. A mesma consideração que a gente faz entre seno, a gente faz para cosseno. A única diferença é que o cosseno é uma função seno fora de fase. Depois a gente vai ver isso. Então 2π dividido por 150. O que é o π? O π é o 3,14. Então vamos lá para a nossa calculadora.
Então vamos lá, 2 vezes o π. Tem o π aqui? Não tem o π, então vai ser 2 vezes 3,14 igual então, 2 vezes 3,14 igual isso dividido 6,28 dividido por 50. Isso é igual a 0,1256 segundos. E a última letra, a frequência. A última letra D, que é a frequência, F igual a 1 dividido por T. Então é 1 dividido por 0,56, que isso vai ser igual, vamos lá, a gente pode aqui fazer 1 vezes 0,12, apertei aqui 1 sobre x, vai dar 7,96. 96 Hz. Ok? Então, esse vídeo está ficando muito grande, por enquanto é isso.